Pois é, mas nenhum deles, nenhum dos 40, escreveu nada sobre Jesus. Há umas duas falsificações pequenas aí, principalmente do Flávio José, mas já sabe que é falsificação. Né? Ora, Jesus Cristo não é citado no Sinédrio, nem nos anais do imperador Tibério, nem nos anais do Pilatos, nem nos anais de Herodes. No primeiro século, em lugar nenhum, e com ninguém. Jesus Cristo não existiu. Né? Agora você vê, eu estou provando para você com a história, certo? Que é comprovada, que Jesus Cristo não existiu. É a inexistência dele que eu estou provando para você. Agora você tem direito de continuar acreditando, mas sabendo que é um mito, que não existiu e que não vai fazer nada por você. Bom, agora vamos fazer uma inversão de valores. Certo? Eu vou pedir para você, por exemplo, que você me dê uma prova da existência desse cidadão. Pode ser do pai dele, pode ser da mãe dele, pode ser dos apóstolos, seguidores, dos tios, primos, parentes, descendentes, qualquer um. Eu quero que você me dê uma prova. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma. Nenhuma. Certo? Agora você vê. O cristianismo, ele foi praticamente, totalmente copiado dos essênios, judeus essênios, certo? Cujo líder chamava-se Crestos, e que muitos falsificaram para Cristo, nos livros de certos escritores por aí. Agora, por quê? Porque os romanos dizimaram os essênios, e os cristãos, os líderes cristãos, acharam que seria interessante pegar os dogmas deles, já que eles não tinham dono, e trouxeram para o cristianismo. Certo? Muita gente diz, inclusive, que Jesus, no período que ele desconhece o paradeiro dele, viveu entre os essênios. Mas isso é mentira. Porque os essênios viveram muito tempo antes. E essas coisas todas aconteceram muito antes. Certo? Agora você vê, por sua vez, os essênios copiaram o dogma deles de mitos anteriores. Mitos, às vezes, de 3.000 anos atrás. Né? Horus, Mitra, Krishna, Atis, Baco, Buda, Adonis. Ora, todos esses mitos tinham histórias muito semelhantes. Eles eram salvadores das almas, eles tinham 12 apóstolos, eles faziam milagres, certo? Nasceram de virgem. Não sei por que se falou essa mania de virgem, mas era moda na época. Né? Nasceram de virgem, e o pai era um espírito desse qualquer aí, certo? Bom, foram perseguidos pelos reis da época, foram mortos pelo povo, ressuscitaram em 3 dias. Olha, não é coincidência, tá certo? Coincidência aí para mim já é demais. Até o caso do Horus, por exemplo, dos milagres que ele fez, ele ressuscitou um tal de El-Azaros, certo? El-Azaros, uma coisa assim. Igualzinho Jesus, que ressuscitou Lázaro. Você acha que isso é coincidência? Ou isso é cópia? É cópia, né? Olha, quando eu era criança, meus coleguinhas diziam que a lua era feita de queijo. Eu olhava aquilo de baixo para cima assim, aquilo brilhando, cheio de furinhos, e eu achava que era também. Não podia dizer nada, não é? Não entendia nada de lua, certo? Estava lá. Também eles acreditavam, e eu acreditava também em outras coisas, como Papai Noel, a gente acreditava em Papai do Céu, já se falava em Jesus Cristo, a gente acreditava que ele andava sobre as águas, a gente ficava imaginando uma pessoa andar sobre as águas, a gente não conseguia, né? E isso faz tempo, não é? Agora, hoje em dia, a gente não pode mais aceitar certas coisas, porque a ciência explica tudo, certo? A história não mente, ela está aí para comprovar os fatos que são verídicos e abandonar aqueles que são apenas histórias da carochinha, certo? Meu amigo, ninguém ressuscita. Isso aí é um absurdo. Ninguém, cara morto, vai 3 dias já está fedendo, já
coisas, não ressuscita. Ninguém ressuscita, e ninguém tem poder de mandar ninguém ressuscitar. Isso é conversa fiada, certo? Mentira. Tá bom. Na década de 40, justamente nessa época que achavam que a lua era feita de queijo, isso lá as crianças da minha rua, né? Foram descobertos em Alexandria, no Egito, uma porção de rolos com evangelhos e histórias religiosas, textos religiosos, uma quantidade bem grande, certo? E eles falavam, inclusive, sobre Jesus, falavam de Jesus, certo? Aí você vai dizer assim, poxa, que legal, né, que falava sobre Jesus, então isso é uma prova de que Jesus existia, né? Pois é, mas acontece que as histórias eram completamente diferentes, certo? Nessas histórias, Jesus, inclusive, era um homicida. Ele matava só para poder mostrar o seu poder, certo? Então, você encontrava também, por exemplo, histórias escritos de Maria, escritos de José, escritos do próprio Jesus. Ora, os líderes cristãos, quando souberam disso, agora, na época da Segunda Guerra Mundial, eles ficaram apavorados. Eles logo pegaram isso aqui, tudo é falso. São livros falsos, afasta, são apócrifos. E não querem mais nem saber. Imagina, por quê? Porque são da mesma época dos livros canonizados da Bíblia. Mesma época, mesma história confusa, mesma história cheia de milagres e coisas absurdas. Por que isso aí eles fizeram para o lado? Né? Comprova que não existe uma pessoa. Sim, são várias pessoas com várias personalidades, tudo mentira, tudo invenção. Né? Esses escritos que você está dizendo para você, só tem um detalhe, não pode esquecer, foram feitos entre o século II e o século IV, por aí, tá bom? Agora, por exemplo, a Bíblia conta cada uma, aquela quando Jesus morreu, que os santos saíram dos sepulcros, não foi? E caminharam pela cidade, nem mortos-vivos. Foi? Você lembra? Mas cadê? A história não comprova isso. Não teve ninguém que tivesse visto, ninguém tivesse anotado, documentado, ninguém fala sobre isso. Então, aí está para você uma prova de que é um conto de fadas, diferente de história com H, não é? Ninguém viu. Na década de 40, parece que 47, se não me engano, lá nas cavernas de Qumran, em Israel, perto do Mar Vermelho, foram encontrados uma imensidão de rolos de papiros e livros, coincidentemente, muito parecidos com os do Novo Testamento da Bíblia. Inclusive, as cartas de Paulo, as histórias de João, não é? E o Apocalipse. Igualzinho. Tem outras mais, certo? Ora, só tem uma coisa. Os essênios, nesse livro, não falavam sobre Jesus. Não tinha uma palavra sobre Jesus. Claro, foi escrito muito antes do século I, certo? Mas está uma prova de que... Aí diz assim, mas Jesus, daquele período que ninguém sabe onde ele estava, andou com os essênios, viveu junto com os essênios. Mentira. Mentira. O cristianismo copiou os evangelhos dos essênios, copiou os dogmas dos essênios. Foi simplesmente isso. Tá certo? Agora você não precisa acreditar em mim, certo? Se não quiser, eu estou falando aqui com a maior seriedade possível, a minha honestidade. Tudo que eu sei, eu estou transmitindo para você. Mas você não precisa acreditar em mim. Mas acredite na história. A história está lá. Está aí. Para você ver. Você confere. Você quer saber ou não quer saber a verdade? Então, vai conferir. Acredite na história. Certo? Você não paga para ouvir mentira, meu amigo. Você não fica pagando para ouvir mentira só porque o cara está com terno e gravata, você acha que ele é sério? Você acha que ele é verdadeiro? Não é. Certo? Por favor. Muitos podem até estar iludidos, mas muitos podem estar iludidos, mas é pouco, viu? Eu acho que a pessoa, quando abre uma igreja e que começa a ganhar dinheiro em cima disso, não está com boa intenção, não é uma pessoa séria, tá? Ó, meu amigo, nem a lua é feita de queijo, você já sabe. E nem Jesus Cristo existiu. Bom, um abraço e até a próxima.